Definida a final da Liga dos Campeões da temporada 2024-2025. Inter de Milão contra Paris Saint-Germain. Uma final inédita em diversos aspectos que teremos. Data: 31 de maio, fim do mês, último dia do mês ali para fechar a temporada. Local: Allianz Arena em Munique. A casa do Bayern de Munique vai ser o local da decisão. E assim, cara, primeiro, vamos falar sobre diversos aspectos aqui sobre essa final, tá? Porque assim, tem alguns detalhes bem interessantes que vale a pena ser mencionado, como por exemplo, o fato de que o torcedor supersticioso, seja da Inter ou seja do Paris Saint-Germain, ele vai ter coisas aí para se apoiar, como por exemplo, a final é em Munique, na casa do Bayern de Munique. E na última vez que a Inter ganhou a Champions, quem era o adversário? O Bayern de Munique, em 2010, ali no Santiago Bernabéu. Já o Paris Saint-Germain pode se apoiar no seguinte: a final é em Munique, na casa do Bayern de Munique, e na única vez que o PSG chegou na final, eles perderam para o Bayern de Munique, né? Então você pode pensar, pô, é um fechamento de ciclo, né? O Bayern de Munique tirou uma Champions nossa e agora a gente vai em Munique para buscar ela de volta, né? O torcedor do Bayern pode, o torcedor do PSG pode chegar dessa forma. Enquanto que o da Inter pode pensar, Munique já nos deu uma Champions, né? O Bayern de Munique nos deu uma Champions e agora Munique nos dará outra. Você tá vendo como você tem múltiplas óticas? É por isso que assim, superstição é uma parada, cara, que se você for supersticioso, cara, você pode enxergar o que você quiser ali, cara. De qualquer forma, você vai conseguir enxergar. Tem essa questão também, né, dos campeões inéditos em Munique. A última vez que a gente teve uma final na Allianz Arena foi a de 2012, que foi a final entre Bayern de Munique e Chelsea, na qual o Chelsea ganhou a sua primeira Liga dos Campeões da Europa, né? E quem está em busca da sua primeira Champions? O PSG, o Paris Saint-Germain, está aí em busca da sua primeira conquista, né? Outra coisa também que vale a pena citar. Na última Champions que a Inter chegou na final, que foi a de 2022-2023, eles perdem a final também para um time que nunca tinha ganhado, que era o Manchester City. E assim, é curioso que a Inter está se digladiando com o petróleo, né? Pegou o City na final em 2023 e agora pega o PSG. É os times do petróleo. É um time o City, né? Que é do Emirados Árabes Unidos, né? Se eu não me engano. Sheikh Mansour. E agora vai pegar o time do Qatar. Coitado da Inter, cara. Pior que eu acho bem interessante assim, essa dualidade, cara, porque é um confronto de... Como é que eu posso dizer? De ideais, né? Porque você tem a Inter, que é a tradição, é aquele time histórico ali, que tem a sua grandeza, tem muito respeito da comunidade de futebol de maneira geral. E você tem o PSG, que é um time relativamente jovem, né? Você tem o PSG fundado em 1970. De quando que a Inter foi fundada, cara? Vou me recordar aqui. Inter de Milão. Inter de Milão, fundação. 1908, cara. Olha a diferença, rapaziada. É um time de 1908 contra um time de 1970, cara. Assim, a diferença de tradição entre os dois é brutal. Cara, quando a Inter ganha... Quando o PSG foi fundado, a Inter já era bicampeã da Champions, cara. As duas primeiras Champions que a Inter ganha são nos anos 60 e o PSG é de 1970. Assim, é uma dualidade, uma diferença de tradição, de história gigantesca. Porém, história não entra em campo, né, cara? História não entra em campo. Então, a Inter não vai ganhar essa Champions só por ter mais história do que o Paris Saint-Germain. A final flopou, mas de jeito nenhum, cara. Muito pelo contrário. Para mim, essa final é extremamente interessante e muito mais interessante, por exemplo, do que foi a final da temporada passada. Eu acho que essa aqui, cara, para mim é a final mais interessante, cara. Vamos pensar aqui de cabeça. A temporada passada, Real Madrid, Borussia Dortmund. Essa aqui é bem melhor. 22-23, City e Inter. Eu acho que tá equilibrado. 21-22, Real Madrid e Liverpool. Aí Real Madrid e Liverpool acho que é um patamar acima. 20-21, City e Chelsea. Eu acho que essa aqui é mais interessante do que aquela City e Chelsea. 19-20, PSG e Bayern. Eu acho que essa aqui é mais interessante. Especialmente porque aquela
era uma final sem torcida, na época da pandemia, não tem como. Essa daqui pra mim é 10 mil vezes mais interessante. 18-19, Liverpool e Tottenham. Essa daqui é muito mais interessante do que Liverpool e Tottenham. Enfim, pra quem tá questionando aí, essa é a pior final dos últimos tempos, mas pra mim tá longe disso, cara. Muito, muito, muito longe. Em relação à final da temporada passada, essa daqui pra mim já supera em muito, só pelo fato de não ser uma final previsível. Porque, cara, na temporada passada, irmão, Real Madrid, Borussia Dortmund, cara, uma das finais mais previsíveis da história do futebol, cara. Cara, quem acompanhava o Eurocast naquela época, no Eurofute, porra, eu já dizia pro pessoal, rapaziada, essa final aí não precisa nem acontecer, rapaziada. Não precisa nem acontecer. Todo mundo sabe que o Real Madrid vai ganhar. Independente do que o Dortmund faz. O Dortmund pode fazer a final da vida, pode fazer o jogo da vida. O Real Madrid vai ganhar essa final de qualquer forma. Não tem como, era previsível, cara. Então, assim, só dessa daqui ser totalmente o oposto, já é muito melhor pra mim. Porque, assim, essa final, cara, pra mim, não tem favorito. Não tem de jeito maneiro. Pra mim é 50-50, cara. Não é nem 51-49, pra mim é 50-50. Por exemplo, Inter e Barcelona, eu colocava ali um favoritismo de 1% pro Barcelona. Eu colocava 51-49. Mas essa daqui pra mim é 50-50, cara. É muito parelha, cara. É muito parelha. Eu acho que muitas pessoas vão achar que o PSG é favorito. Pelo PSG ser um time que tá numa fase melhor. Ser o time do momento. O time que tá encantando todo mundo. Papapá. Mas eu acho que pra mim é muito parelho, cara. Porque, por exemplo, o PSG tem um grave ponto fraco, que é a defesa. A defesa do PSG tá longe de ser confiável, cara. Longe. Longe. Contra o Aston Villa e contra o Arsenal, olha o tanto de chance que o PSG concedeu, cara. Olha o tanto de chance. E é aquele negócio, você pode dizer, mas tem o Donnarumma. Ok. Pode ser que o PSG volte a jogar uma final, a jogar uma partida ruim, defensivamente falando, contra a Inter. E de novo o Donnarumma fecha o gol, salve e eles sejam campeões. Pode ser. Mas, pra mim, é um ponto fraco sério. E é um ponto fraco, cara, que contra a Inter... Assim, vamos imaginar o cenário. Eu não sei se a Inter vai estar 100% para essa final. O Lautaro tem que ver aí a questão da perna dele, que... ele mesmo falou que, pô, antes do jogo contra o Barcelona, ele nem tava sentindo a perna, né? Ele falou ali. Então, cara, se a Inter tiver completa, se tiver com o Lautaro e o Thuram na grande decisão, cara, eu acho que vai ser uma ameaça muito, muito, muito constante para a defesa do PSG se eles defenderem mal. Eu não tenho dúvida disso. Lembrando sempre, rapaziada, você quer comprar camisa de time europeu, LS Futures é a loja parceira aqui do canal. Você vai encontrar todos os modelos ali dos dois finalistas da Champions, tá? A camisa Jordan do PSG está disponível, a camisa tradicional de casa, a camisa branca de fora, as camisas da Inter aqui, modelo 1, modelo 2 e modelo 3, tá certo? Lá você conta com frete grátis e além disso a promoção leve 3, pague 2, tá? Coloca 3 camisas no seu carrinho que você vai pagar apenas 2 e vai levar as 3 para a sua casa, tá certo? Não se esqueça, utilizando o meu cupom de desconto Yuri Dantas, tudo maiúsculo, você ainda vai economizar mais 5%. O link da loja tá aqui na descrição. Você também pode digitar exclamação camisa aí no chat pro botzinho mandar o link para você. Cobrando por lá, utilizando o meu link e o meu cupom, você vai me dar uma força grande aqui no canal, tá certo, rapaziada? Não deixe de conferir. Tem muita, muita coisa bacana lá no site, tá certo? Dá uma olhadinha lá. Também quero deixar o convite para quem quiser me seguir no Instagram, tá? Eu tenho postado várias coisitas lá no Instagram, ó, que nem, ó. Hoje eu postei lá, ó, esclarecendo pro pessoal que a galera ontem tava na dúvida. Rafinha igualou ou não igualou o recorde do Cristiano Ronaldo? E o Yurizão explicou aqui para vocês. Igualou sim. Rafinha igualou o recorde do Cristiano Ronaldo. E aqui nessa postagem, ó, tem toda a explicação. Se liga no textão do pai, tem toda a explicação de por que ele igualou. Hoje eu também postei, ó, falando, ó, os únicos 4 jogadores que conseguiram marcar pelo menos 2 gols ou pelo menos 2 assistências numa semifinal de Champions. Só teve 4, velho. Del Piero, Salah, Firmino e Denzel Washington. Só eles, cara, não tem como. Segue lá no Instagram, beleza?
Só pra palpitar. Palpite. Tem que ter palpite, né? Palpite. Eu acho que a Inter vai ganhar. 2-1 pra Inter, é meu palpite. 2-1 pra Inter, é meu palpite. O PSG tá numa fase melhor. O time tá encaixado, tá danado. Dembélé virou o Dembélé. Eu já coloquei em porcentagem, Felipe. Já, pra mim é 50-50. Mas eu acho que a Inter vai se sobressair. Gol de quem? Pô, aí... Quer o placar, ainda quer os gols, pai? Calma aí, irmão. Lautaro bola de ouro não, cara. Eu já disse, pra mim a Inter não tem candidato a bola de ouro, não. Pra mim, se a Inter ganhar a bola de ouro fica... Se a Inter ganhar a bola de ouro... Se a Inter ganhar a Champions, a bola de ouro fica totalmente imprevisível, cara. Fica totalmente aberto. E, ó, vale a pena mencionar essa informação aqui. Olha que informação interessante, rapaziada, ó. É a primeira vez desde 2004 que a gente não tem nenhum time da Premier League, nenhum time de La Liga e nenhum time da Bundesliga na final da Champions. A final de 2004 foi Porto contra Mônaco, um time da Liga Portugal e um time da Ligue 1. E desde então, todas as finais a gente teve pelo menos um time dessas ligas aqui. Vamos tentar conferir de cabeça aqui, ó. 2005, Milan e Liverpool. Um time da Série A e um da Premier League. 2006, Barcelona e Arsenal. Um da Premier League e um da La Liga. 2007, Milan e Liverpool de novo. Premier League e Série A. 2008, United e Chelsea, dois times da Premier League. 2009, Barcelona e Manchester United, Premier League e La Liga. 2010, Inter e Bayern de Munique. Você tinha ali o Bayern de Munique como representante da Bundesliga. 2011, Barcelona e Manchester United, Premier League e La Liga. 2012, Bayern de Munique e Chelsea, Bundesliga e Premier League. 2013, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, os dois da Bundesliga. 2014, Real Madrid e Atlético de Madrid, os dois da La Liga. 2015, Barcelona e Juventus, Série A e La Liga. 2016, Real Madrid e Atlético de Madrid, os dois da La Liga. 2017, Real Madrid e Juventus, você tinha o Real Madrid como representante da La Liga. 2018, Real Madrid e Liverpool, Premier League e La Liga. 2019, Liverpool e Tottenham, os dois da Premier League. 2020, PSG e Bayern de Munique, você tinha o Bayern de Munique representante da Bundesliga. 2021, Chelsea e Manchester City, os dois da Premier League. 2022, Real Madrid e Liverpool, Premier League e La Liga. 2023, City e Inter, você tinha o City representando a Premier League. 2024, Real Madrid e Borussia Dortmund, Premier League, aliás, La Liga e Bundesliga. Então, desde 2025, pelo menos uma vez, pelo menos um time era ou da Premier League, ou da La Liga, ou da Bundesliga. Pelo menos um. Desta vez, temos um da Série A e um da Ligue 1. Primeira vez em 20 anos. Assim, uma estatística que vale a pena citar também é que a última vez que a gente teve um time campeão da Champions sem ser das ligas top 4 foi justamente o Porto. Beleza? O Porto foi o último campeão da Champions que não era das top 4 ligas. O PSG pode quebrar esse jejum, esse tabu. Porque se o PSG ganhar, ele é da quinta liga, né? É a liga, a quinta maior liga da Europa. Não seria top 4. Não é top 5 não, Croc, é top 4. Todos os campeões da Champions desde 2005 ou eram da Premier League, ou eram da Série A, ou eram da La Liga, ou eram da Bundesliga. Todos das top 4. Beleza? A italiana tá em que posição? Se eu não me engano, ou é a terceira ou é a segunda, cara. Deixa eu ver. UEFA Rankings. Ou é a terceira ou é a segunda Série A. É a segunda. Aqui. Essa aqui são as top ligas hoje. Você tem a Inglaterra como a primeira, né? A Premier League. Depois Série A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie e Liga Portugal. São as top 7.
Aí depois você vai ter aqui Jupiler Pro League, a Liga da República Tcheca, que eu nem sei qual é o nome. A Trendyol Super League, né, que é a liga da Turquia. Esse aqui é o top. Beleza? Então, assim, o PSG... de qualquer forma, essa já é uma final que quebra um tabu, né? A primeira final em 20 anos sem times das 3 principais ali, né? Mas caso o PSG ganhe, vai ser outro tabu quebrado, que seria o primeiro campeão de fora das top 4 desde o Porto. Pois é, irmão. E assim, é um tapa na cara de quem quer falar de futebol europeu sem acompanhar futebol europeu, né? Porque às vezes o cara, ele acha que futebol europeu se resume a Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Premier League. Ele pensa que é só isso. E aí, toma, final da Champions. Série A e Ligue 1. Pega essa. Série A que é a segunda liga do ranking da UEFA. Mas pra muita gente aí a liga é uma merda, a gente não acompanha. Cara, a Série A, eu acho que a Série A tava sendo uma liga zoada até a temporada 2017-18, por ali. Cara, da temporada 18-19 pra cá, a Série A é uma delícia de se acompanhar. Uma delícia. Especialmente nos últimos anos aí, depois da dinastia da Juventus. Eu tenho a pena, cara, de quem não assiste o campeonato italiano e acha que o campeonato é uma merda. Eu acho que não vou assistir não, é horrível. E a liga lá, ó, subindo no ranking. Tá aí em segundo lugar no ranking. Por que tá subindo? Porque os times são fortes, são competitivos. Chega na Europa, os times fazem boas campanhas. A Atalanta foi campeã da Europa League na temporada passada. A Inter tá aí na final da Champions. Mais uma vez, já tinha chegado lá em 2003. Em 2003, tinham 2 times italianos na semifinal. Milan e Inter. Milan e Inter. Os 2 estavam na semifinal. Tem que assistir, pai. Não tem jeito não. E aí, ó, sobre PSG contra a Inter, talvez você esteja pensando nesse momento. Cara, eu nunca vi esse jogo na minha vida. É porque esse jogo nunca aconteceu de forma oficial, tá? A única partida entre PSG e Inter que a gente teve foi um amistoso em 2023. Esse amistoso aqui foi na pré-temporada 2023-24. Ali em agosto de 2023, PSG e Inter se enfrentaram no Japão e a Inter ganhou por 2-1. Gols de Esposito e Sensi e o PSG marcou ali com o Vitinha. Se você olhar as equipes, ó, o PSG tem vários remanescentes. Donnarumma tá na equipe de hoje, Hakimi tá, Marquinhos tá. Quem mais aqui? Fabian Ruiz tá, tirando que a galera que é reserva, tá? Eu tô falando só dos titulares. Fabian Ruiz é titular, Vitinha é titular. Mas tem uma galera, ó, Asensio tá lá no Aston Villa já, o Zaire Emery é reserva, o Solé acho que já saiu também, se eu não me engano. O Gar tá no Manchester United. Skriniar tá no Fenerbahçe, né, se eu não me engano. Lucas Hernandes é reserva. Você tem aqui no banco quem? Kimpembe, tá no banco, né, hoje em dia. Neymar foi embora. O Mbappé não estava relacionado para essa partida aqui. O Kang Lee tá no banco. E o Luiz Henrique já era o treinador, tá? Olha que curioso. Um dos primeiros jogos de Luiz Henrique comandando o PSG, talvez o primeiro tenha sido esse aqui, tá? É amistoso, mas, né? E foi justamente na final contra a Inter, né? A futura final de Champions. E já a equipe da Inter, o que a gente tem aqui de remanescente? Ó, o Darmian é reserva hoje, o Acerbi é titular, o Bastoni é titular, o Dumfries é titular, o Di Marco é titular, o Chanalogu é titular, o Mkhitaryan é titular, o Barella é titular, o Thuram é titular e o Lautaro Martins é titular. A Inter aqui tá praticamente com o mesmo time titular de hoje, cara. Praticamente o mesmo time. E aí no banco você tinha ali o De Vrij, que hoje tá no banco, o Bissek tá no banco. O Zenz, Juan Quadrado já foram embora. Fratesi, que fez o gol da classificação. Olha ele aqui, ó. Correia tá ali no banco ainda. Enfim, vários remanescentes, né? Porque o jogo não faz muito tempo, né? O jogo é 2023. 2 anos atrás aí, quase, digamos assim. Ou seja, o primeiro jogo oficial entre Inter e PSG vai ser a final da Champions. Se eu não me engano, rapaziada, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, Inter e Manchester City na final da Champions de 2023 também foi o primeiro jogo oficial deles, se eu não me engano. E aí depois eles voltaram a se enfrentar nessa temporada, né, na fase de liga.
Mas é isso, cara. Assim, é uma final inédita em muitos aspectos. O PSG pode voltar a ser campeão. Aliás, minto, o PSG pode ganhar a sua primeira Champions. A Inter pode voltar a ser campeã pela primeira vez desde 2010, né? São 15 anos sem a Inter ganhar uma Champions. Tá em busca do Tetra. Tá em busca de também superar a contagem de derrotas, né? Porque a Inter, ela chegou em 6 finais de Champions, ganhou 3 e perdeu 3. Essa é a 7ª. Então vamos ver aí para qual lado vai pender. Ou para as derrotas ou para as vitórias. E além disso, assim, é uma final com muitas histórias, né? Pô, se a Inter ganhar, cara, os jogadores desse time, assim, que vários deles ali já são jogadores muito adorados, já são jogadores que conquistaram muitos títulos ali com a equipe. Mas a Champions é outra parada, né, cara? Você ganha uma Champions, cara, você acende, assim, um patamar de lenda, tá ligado? E o PSG também tem muito o que dizer, né? Primeiro, seria o primeiro título. Primeira tríplice coroa da França. O PSG ganha na Champions após a saída do Mbappé, do Neymar. Porra, tá maluco. Seria fantástico. O Kvaratskhelia, ele pode ganhar 4 troféus na temporada. Porque se o Napoli for campeão italiano, ele também é considerado campeão. E aí ele pode ganhar 3 com o PSG. Seriam 4 troféus da temporada. Seria loucura, né? Dembélé aí, se ganhar, pode virar favorito à bola de ouro. E o Luiz Henrique, cara, eu até postei aqui, ó. Mais uma vez, repito, me sigam no Instagram. Tô fazendo várias postagenzinhas, ó. Vou mandar o link aí, ó. Eu fiz uma postagem aqui, ó. Logo depois da semifinal, que foi essa daqui, ó. Sobre o Luiz Henrique. 10 anos depois, o Luiz Henrique tá na final da Champions mais uma vez. Só que dessa vez com um trabalho muito mais autoral, né? Porque temporada 14-15 era o Barcelona do Trio MSN, não era o Barcelona do Luiz Henrique. Era o Trio MSN ali que ditava os eventos, os acontecimentos, né? Mas agora não, cara. Agora é o PSG do Luiz Henrique, cara. É o time dele, é o time que tem a cara dele, tem o sistema todo ali na mão. E se ganhar, eu tenho certeza, cara, pro próprio Luiz Henrique, eu acho que vai ser uma conquista mais especial do que foi a de 14-15. Por mais que a de 14-15 tenha sido com o Barcelona e tal, time dele, mas eu acho que essa daqui seria um gostinho a mais, assim, como profissional, sabe? E o Inzaghi também, depois de todo esse trabalho fantástico que ele tá fazendo na Inter, a coroação final seria a Champions, né? Porque na Itália ele já ganhou ali, o que tinha para ganhar. A Champions seria a coroação derradeira. Enfim, é uma final com muitos fatores, muitos ingredientes. Pra mim tá longe de ser uma final sem graça, que nem algumas pessoas estão achando. Muito, muito longe. Vai ser uma final interessantíssima, aberta, imprevisível. Num grande palco, né? Allianz Arena. E com 2 grandes torcidas, cara. Outra coisa também bem interessante, né? Tanto a torcida da Inter quanto a torcida do PSG são 2 torcidas fantásticas, cara. Cara, o Allianz Arena vai estar uma parada absurda, não tenho dúvida disso. Vai estar um clima surreal, cara. Porra, tá maluco, tem como, cara. E obviamente a gente vai acompanhar aqui, tá? 31 de maio, vamos estar ao vivo aqui para acompanhar essa grande decisão juntos aqui. E depois falar tudo sobre o campeão da Champions. Qual é essa final, cara? O número dela, não me recordo agora, deixa eu ver aqui. Champions final 2024. É a 70ª, essa daqui. 70ª final da Liga dos Campeões, a final de número 70. 70, hein? Número redondo, tem tudo pra ser especial. Vai ver no cinema com a Crush. Pô, cara, eu fico imaginando assim, eu nunca vi jogo de futebol no cinema. Eu sei que já tem um tempo que eles passam final de Champions no cinema. Mas eu fico pensando, cara, deve ser meio esquisito, né? Você vê uma final de Champions assim no cinema, tela todo, um lugar todo escuro, assim, com um monte de gente falando. Sei lá, acho que eu não ia gostar, não. Prefiro ver aqui, em live, com a galera, silêncio, focado aqui, conversando sobre o jogo com o pessoal no chat. Eu acho mais de boa pra mim. Mas enfim, boa sorte aí, tomara que seja bacana o programa. Europa League? A Europa League vamos esperar amanhã, né, pra ver qual vai ser a final. Mas tem tudo pra ser United e Tottenham, né? Amanhã, depois da Europa League, eu acho que eu vou fazer um videozinho, tá? Pra falar sobre a final. Aí eu posto aqui no canal pra vocês conferirem. Beleza? Agora, então, dia 7 de maio.
Faltam aí, então, o quê? 24 dias, né, para a final da Champions. Se assim a minha conta tá certa. Faltam 24 dias. Um pouco mais de 3 semanas aí para a grande decisão da Champions entre Inter de Milão e Paris Saint-Germain. Estaremos lá, hein? Não lá no estádio, mas aqui.